foi o primeiro ano que abriu a turma, que foi 85. E aí, minha família já era uma família de comunicadores e de produtores culturais. Eu já trabalhava com isso. Na época que a gente estava no meio da minha faculdade, a gente lançou um filme, que eu digo, a produtora da minha família e da minha mãe, chamado Bete Balanço. Quem já ouviu falar desse filme? Que é um filme considerado um clássico do cinema. Por que ele é considerado um clássico? Porque foi o primeiro filme da história do cinema no Brasil, que na época também era disco, né? Não sei se vocês sabem o que é disco, que era CD nem disco. Que vendeu o disco, que a gente lançou Barão Vermelho, Lobão, os Titãs chamavam Titãs do Iê, Iê, Iê. E vendeu muito, o Cazuza estourou na época com o Barão, com a música Bete Balanço, que toca até hoje, e várias músicas. Então, é um histórico só para vocês saberem como é que começou a minha carreira no cinema, né? Porque eu era bem nova, já tinha feito vários estágios, né? Porque como a minha mãe tinha essa produtora da família e tal, a gente já trabalhava. Eu tranquei a faculdade para fazer o lançamento do filme. Vocês não eram nem nascidos aqui, provavelmente. Mas eu lembro que a gente saía fazendo os lançamentos pelo país todo, né? Quando fizemos o lançamento aqui em Brasília, o pessoal enlouqueceu, teve um quebra-quebra do cinema, foi uma maluquice, enfim. O povo enlouquece, né? Porque vinham os artistas, né? Tava lá a Débora Bloch, os cantores também, e foi bem legal. E aí, só para dar essa introdução, eu vou começar a falar do que as possibilidades de se trabalhar com arte. E a gente vai falar da sétima arte. A sétima arte é o cinema. Alguém sabe por que o cinema é chamado de sétima arte? Alguém tem alguma ideia? Já ouviu falar disso, de sétima arte? Alguém sabe a diferença de audiovisual para cinema? Que audiovisual hoje em dia é tudo, né? Tudo é audiovisual. Você faz um podcast, é um audiovisual, que está super em voga. Você faz jornalismo, é audiovisual. Você faz uma filmagem de um casamento, de um batizado, de uma festa, é audiovisual. E por que todo cinema é audiovisual, mas nem todo audiovisual é cinema, certo? Tem uma grande diferença. Por quê? Audiovisual, o nome já diz, né? Audiovisual. Você vê e ouve. Mas o cinema, o cinema é um encanto, entendeu? Por que a sétima arte? Porque todas as artes estão incluídas dentro dela. Tem a música, tem o teatro, tem a arquitetura, tem as artes plásticas, tudo está dentro do cinema. Por isso é uma arte que congrega todos. Quando a gente vai fazer um projeto de cinema, a pessoa pensa, mas tem uma forma de você captar dinheiro, porque a arte sempre foi e sempre será financiada. A pessoa reclama, Lei Rouanet. Gente, primeiro pergunta e descobre o que é a Lei Rouanet. A Lei Rouanet não é o Ministério da Cultura pegar e dar 5 milhões para a Cláudia Raia. Ela recebe uma possibilidade de captar junto às empresas. Pode ser que ela não capte. Pode ser que ela capte. Agora, antes você tem que preencher um projeto imenso, com todo detalhado, o preço da agulha, o preço do profissional, o preço da gasolina, o preço do filme, o preço da finalidade, tudo escritinho lá, e depois você tem que prestar conta de cada centavo. Não é um dinheiro dado, é um dinheiro para você pedir apoio de patrocínio. Então, se alguém falar, não deixa de falar essas besteiras para você, porque não é assim que funciona. Agora, existem os editais que chama-se Fundo Perdido. Mas sim, aqui em Brasília, inclusive esse projeto é um projeto do FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, que é o projeto mais importante do GDF. Todos os artistas aqui ou já captaram, ou já tentaram, ou querem captar junto ao FAC. Então você tem que cumprir algumas regras também para poder captar. Tem que escrever o projeto, tem que fazer tudo direitinho, tem que fazer o orçamento para captar e depois executar e depois prestar conta. Agora, desde os séculos XIX, XVIII, sempre a cultura no mundo inteiro foi patrocinada. No início de tudo, existia a figura do mecenas. Pessoas ricas
ou mesmo reis, rainhas, falaram, você é pintor, gosto muito do seu trabalho, quero te apoiar, vou te dar aqui um dinheiro para você poder pintar e não ter que ficar preocupado se você vai ter comida em casa, certo? Era dado, pintar. Dou para você, dou para você. Existe até hoje. Tem gente que é rico e fala, olha, gostei que você é dançarina, vou te dar aqui um dinheiro para você ficar dançando, para poder assistir o seu espetáculo e você não se preocupar onde você vai morar, se você tem dinheiro para pagar a luz, tá certo? Então, a cultura, ela tem que ser patrocinada, sempre foi, e como tudo, não é uma benesse que eles estão fazendo para a gente, porque os meios de produção todos têm algum tipo de apoio do governo. Os agricultores têm apoio. As indústrias automobilísticas têm apoio. E isso ninguém fala. E ao contrário do que se diz, a cultura emprega muito mais gente do que muitas dessas áreas. Ela é o terceiro maior comércio do Brasil. Aqui, a gente só pede para a agricultura, para o comércio, lojas, não sei o quê, e para o terceiro. Depois é a cultura. Então a gente emprega muita gente. No cinema, por exemplo, por que o cinema é tão diferente do audiovisual? Vocês estão entendendo? Eu não estou falando muito rápido, gente. Está dando para entender? Porque eu vou mudando de assunto assim, entendeu? Porque a minha cabeça é muito rápida, entendeu? Porque, voltando, dentro do cinema tem várias áreas. Por que ele é tão grande? Porque você vê uma cena que tem uma pessoa, tá só na ilha, que estou só aqui filmando. Sabe quantas pessoas que tem aqui atrás da câmera do diretor? No mínimo, umas 20. Se for cinema, não audiovisual, eu posso pegar até meu celular e filmar. E tal, mas se eu estiver fazendo um filme que vai passar naquele lugar mágico que é o cinema, com aquela tela imensa, no escuro, com aquele som maravilhoso de surround que você passa, então você está entrando numa viagem, tem que ser tudo bem feito. E se você capta num lugarzinho desse, não cabe na tela grande, não fica bom, a imagem não, entendeu? Você pode fazer, na finalização você vai gastar muito mais para a imagem poder ficar compatível com algo tão grande. E aí, para você ter essa turma toda atrás de você, a gente tem várias áreas divididas dentro da equipe de cinema. Quando a gente pensa, cinema, só tem o diretor e o ator? Não, né? Quem mais que tem? Alguém sabe como é que se divide as equipes dentro do cinema? As áreas principais, sabe? Não lembro, mas já participei. Mas sabe mais ou menos? Além do diretor, quem mais que fala? Maquiagem, iluminação, figurino, né, o pessoal o pessoal que cuida dos atores também, né, o cuidado que é essencial, não é só a questão da maquiagem, da iluminação. A gente pode dividir, digamos, em 4 grandes áreas, que a gente chama de direções, porque são equipes. Então, como é muita gente, pensa bem, eu tenho uma equipe de 120 pessoas, só equipe, sem ator. Então, eu tenho a equipe da direção artística. Eu sou a diretora. Aira, não levanta a cabeça, não, faz de novo. Eu tenho 5 assistentes e o diretor. Primeiro, segundo, terceiro assistente, tem o continuista. Então é um monte de gente, cada um faz uma coisa. O primeiro assistente, ele chega, ele já monta o set. Olha, Naira, não, a cadeira não é pra cá, você vai entrar, dá uma ensaiada. O segundo assistente, geralmente, ele cuida dos figurantes, das outras pessoas que estão em volta, do cachorrinho que vai passar. O terceiro assistente, ele faz uma coisa que chama ordem de serviço. Já ouviram falar disso? Eu ia trazer uma, esqueci. É porque todo dia, digamos, 3 semanas, uma semana de filmagem, mas é um ritmo alucinante. 12 horas de trabalho por dia, sem parar, você toma café, almoça, todo mundo junto, o tempo inteiro, ninguém pode chegar atrasado. Se a gente marcou 8 horas, se você chegou 8h05, a produção já vai te dando um meu irmão. Você vai aqui te esperando, e aí, você não chegou? Porque se um atrasa, a engenharia não funciona. Então, isso é a equipe da direção. Aí temos a direção de fotografia. Você acha que é só uma pessoa fotografando? Não. Tem o diretor de fotografia, o primeiro, o segundo e o terceiro assistente.
O primeiro faz só o foco, o segundo ajuda a posicionar a câmera, aí tem o iluminador, toda a equipe chamada equipe técnica, entre aspas, chamada também da pesada, que é tanto o cara da luz quanto o cara do som, mas toda a fotografia, ela tem um estilo, que é a fotografia que se faz durante a filmagem, que a gente tem isso registrado, tanto foto de cena quanto foto de equipe, quanto foto aberta. Tudo isso tem que ser registrado, tanto para prestar conta, quanto para você depois fazer um making-off, que o making-off hoje em dia, aliás, está super na moda, né? Tem gente que gosta mais, eu gosto mais de ver o making-off do que o filme. Tem um filme que eu produzi que o pessoal adora ver o making-off, que é numa companhia chamada Companhia Nós do Bambu, que é aqui de Brasília, que é a minha irmã, que trabalha com acrobacias e esculturas artesanais de bambu. E o pessoal gostou de ver como é que foi feito, porque foi um filme de 10 minutos, no edital nacional até que a gente ganhou, só tinha uma vaga. Era uma vaga só, que era R$100 mil. Bom, quem é acostumado a trabalhar sabe que não dá. E tinha mais 5 vagas de 30 mil. Mas você vai concorrer para eu? Não, essa vaga é minha, os outros eu de concorro para as outras. Não, quantas vagas eu falei? Bom, tem 5 aí de 30 mil, porque essa de 100 mil já é minha. De feito, você tem que ter objetivo, tem que acreditar no seu tato. Porque não é só ser artista que é difícil. Qualquer profissão é difícil, gente. Você quer ser advogado? Você acha que é fácil? Não é. Você quer ser administrador? Todas as vagas de todas as áreas são difíceis. Agora, artista, por que é um pouco mais difícil? Porque além de talento, você tem que ter muita vocação, quer dizer, aquela vontade, porque você vai fazer um monte de testes e você não vai passar. Você vai escrever um monte de edital, você não vai passar. Igual nas outras profissões. Só que a artista tem a coisa mais de sentir, de ter o sentimento, eu não sirvo para isso, não vou fazer. Então você tem que insistir bastante se você quer fazer isso. Agora tem uma vantagem, você pode começar mais jovem, você pode começar atriz mirim, você pode começar de estagiário jovem ainda. Já as outras profissões, teoricamente, você tem que ter uma formação, tem que ser formado na faculdade e tal, senão você não pode nem concorrer. Agora eu mesma comecei, na época que eu comecei a trabalhar, gente, não tinha esses cursos que nem vocês estão tendo agora. Não tinha nada disso. Você tinha que ir lá, virar para um diretor e falar, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar com você. Todo mundo querendo trabalhar com ele. Ele falava, não, tem muita gente, não vou te deixar. E você começava lá carregando caixote. Feliz de estar ali no set. Nossa, eu tô carregando um caixote aqui do lado da Tizuki Yamazaki, do lado do Glauber Rocha. Ninguém te ensinava. Você tinha que aprender fazendo. Claro, seu chefe direto te falava, ó, carrega o caixote para lá, tira esse cachorro daqui, bota o elefante rosa pra lá, pinta de azul. Mas, enfim, tem, me perdi, né? As áreas que eu estava falando. Direção de fotografia, direção de arte, dentro da direção de arte. Aí sim, cenografista, figurinista, maquiador, equipe de... Todas as áreas têm a sua produção. Tem a produção que cuida de tudo. Então tem o cara produtor de arte, que cuida só de arrumar plots ou objetos de cena. Ela vai estar segurando um celular. Mas qual é o celular? É um iPhone, não sei não, é um telefone antigo. Não, é um telefone moderno. Ela tem que ter aquele objeto na hora, porque não é na hora, alguém tem celular. Não. Aquele objeto, ele é só de cena e ele tem que ser guardado porque tem uma coisa chamada continuidade. Quando ela sair daquela cena, para onde ela for, ela vai ter que estar com o mesmo celular. Pode ser outro. Então você tem que estar. Então todos os objetos de cena, todos os figurinos, tudo da arte tem que estar reunidos juntinhos para não ter confusão. Para não ter erro de continuar. E sempre tem. Mesmo a gente fazendo isso tudo. Tem até quem gosta muito de cinema, acompanha, tem aqueles sites que ficam mostrando só os erros de continuidade de grandes filmes americanos e novela da Globo. Erra, gente. Erra, porque é muito corrido. Por mais que você tenha uma equipe profissional, não sei o que, na hora pode ser que tenha alguma coisa errada. Eu estava com o brinco dourado, não sei o que. Esqueci de trocar o brinco da atriz. Ela foi com o brinco que ela estava. Então, é todo um detalhe. Então, direção de fotografia, direção de produção, direção de arte. Essas são as equipes macros dentro do cinema.
E dentro de cada uma dessas equipes tem várias subdivisões de pessoas. Então, se você quer trabalhar com cinema, você tem várias áreas que você possa se envolver. No meu tempo, como eu estava dizendo, não tinha esse negócio de curso. Todo mundo começava fazendo produção. Mesmo se você quisesse ser fotógrafo, você começava na produção e depois você tinha que chegar lá perto do pessoal da fotografia. Deixa, por favor, eu carregar a lente. E outra coisa, não era digital, era película. Vai vir mais uma? Era película. Alguém já viu uma lata de filme, como é que era antigamente? Era um bicho desse tamanho que você carregava, caríssimo. Tinha filme de 35mm e de 16. É igual filme de fotografia, de máquina fotográfica, que vocês também não devem conhecer, que é tudo digital. Mas tinha uma coisa que era mágica, que a gente adorava. Cada película tinha 10 minutos, 7 minutos, quando era de... Você tinha que trocar o filme, então você tinha que meter a mão num saco preto sem velar, porque se você tirasse e entrasse uma luzinha, queimava o seu filme inteiro. Então era mágica. Ai, tem que trocar a lata. Ai, meu Deus do céu. Ninguém podia chegar perto, o cara tinha que ficar lá sozinho. Bota um saco preto, tira o filme, amarra. E a gente pegava, amarrava, mandava correndo pro Rio ou pra São Paulo, que aqui não tinha revelação, pra ver se não deu errado. Porque senão você não podia desmontar aquele set que estava lá, porque senão ia dar muito mais trabalho, né? Então você revelava, voltava, olhava, ai tá bom, agora desmonta. Então tinha era uma coisa que era maravilhosa. E às vezes acontecia também da gente estar passando um filme, no cinema, um filme queimado. Olha assim. Por quê? Porque era aquela coisa rodando, a bobina. Eu lembro de uma cena que aconteceu comigo, eu entrando no cinema, o filme eu falei, não acredito que queimou o filme. Quando mais ou menos que mudou? Nossa, olha, em 2006 eu produzi o meu primeiro filme digital, que foi aquele Assalto de Terra com a Sibéria Amaral, não sei se você lembra, que foi uma produção super legal, olha a história, gente. Era um filme que era uma produção que a gente tinha ganho edital Petrobras para fazer um curta-metragem, tinha ganho R$100.000. Aí o filme, aí a Sibéria me chama, o primeiro filme que a gente estava. Aí o roteiro começa assim, carro capota. Eu falei, bom, essa cena a gente tira. Ah, não, mas eu quero capotar um carro. Eu falei, meu amor, eu não vou capotar um carro para um curta-metragem. Vamos transformar num longa? Eu falei, então vamos transformar num longa. E foi a primeira capotagem feita em Brasília. Ninguém nunca tinha capotado um carro, não existia núcleo. Eu falei, não, mas isso daí não se preocupa, isso é de menos, a produção resolve. A gente fechou esse chão, eu inventei o Ricardo, não existia nada disso. Eu falei, não, vou deixar isso daí de menos. A confusão, Brasília inteira parou, a gente fechou esse chão. Claro que era um domingo, mas mesmo assim, né? Teve que fechar, porque é uma super segurança. A gente teve que fechar uns 5 metros para todo mundo, porque pode dar errado, né? Não é para dar errado, mas pode dar errado. Aí tava todo mundo fotografando, filmando, e eu nem sei se alguém capotou outro carro depois desse dia, aqui em Brasília, que eu saiba. Eu acho que pode ter derrapagem, corrida, agora capotar assim, do carro virar e sair de cabeça para baixo, acho que só nós que fizemos isso. E foi muito fera, cara. E todo mundo morrendo do coração, né? O carro andando assim, uns 2 metros à frente. E o Ricardo demorou uns 30 segundos para sair do carro, já tava morrendo. Eu falei, meu Deus do céu. Cara, aconteceu alguma coisa, daqui a pouco ele, olha, meu amigo, pelo amor de Deus. Aí foi take único? Só tem que ser, pode ser take único, eu só tinha um carro velho. Não, detalhe, a gente tentou 2 vezes. Porque como é? A gente botava uma coisa assim mais alta de madeira que ele entrava com 2 rodas para virar. Ele foi uma vez, não foi. Foi a segunda vez, era o Dico, não sei se você conhece, que é o maquinista famosíssimo, nem tá mais aqui em Brasília, que a gente também inventou, gente. Um monte de gente que hoje é famosa começou a trabalhar com a gente, porque a gente tem 20 anos de cinema. Era todo mundo mirinzado, entendeu? A gente foi inventando, introduzindo, ensinando o pessoal a trabalhar. O Dico estava começando. Eu lembro que eu era presidente da ABCV, o Iberê, o Santira, tudo. Eu chamava tudo de mirinzada. Eu falava, mirinzada? Eu não sou mirim. Eu falava, você tem 30 anos? Quantos filmes você já fez?
falei, pois é, mirim. Eles ficavam, e hoje estão aí, despontando, todos os diretores famosos de longa, não sei o que, mas era mirim. Todo mundo começa pequeno. Mas você pode começar mais tarde também, mas é mais legal começar mais cedo, né? Porque tem mais tempo para aprender e para se divertir. Mas aí eu virei pro Dico, eu falei, Dico, pelo amor de Deus, o carro tá se estrambolhando todo e esse carro não capota. Aí ele, chefe, essa mania de chamar de chefe, disseram, chefe, é pra capotar? Peraí, vou levantar aqui. Mas dá um medo, né? Porque é uma cena de perigo. Agora, os filmes americanos têm 3 carros para capotar. Agora, cena de ação, eu sempre falo, cena de ação você já roda, já ensaia rodando. Porque se der certo, tá no lucro. Agora você tem que ensaiar. Não tem jeito. Uma vez ele errar, eu falei, ensaio. Agora a segunda vez eu falei, olha, Dico, ele achei que era ensaio, chefe. Não é ensaio. Capota esse carro, pelo amor de Deus, era pra fazer às 7, já são quase 11, eu já tô aqui morrendo. Aí capotou tudo certo. Não, essa cena a gente encontra na internet, dá pra ver o filme também, chama Um Assalto de Fé. É uma comédia muito engraçada, muito divertida, que conta essa história de igrejas evangélicas. Assalto de quê? De fé. Na época, quando a gente ganhou o projeto, o filme chamava O Galinha Preta. E o ator principal, um dos atores principais, a Montana, o cantor do Nat Roots, o Alexandre, ele é o Galinha Preta. Ele também não era ator, a gente inventou, não, mas é você não, porque a gente acha que é você. Aí ele fez o personagem principal. E além dessa história de ser um curta que a gente transformou num longa por causa dessa capotagem, eu falei, não dá pra capotar o filme, porque eu vou gastar os 100 mil reais só nessa capotagem. Eu tenho que ter 520 mil câmeras de todos os ângulos possíveis, de um jeito que não seja perigoso para ninguém. Eu tenho que pegar de frente, de baixo, de cima, né? Porque eu acho que nem drone tinha. Se tinha, era uma coisa assim, entendeu? Muito difícil. A gente não usou drone. As câmeras eram tudo no chão, uma gruazinha, várias câmeras. Eu acho que tinha umas 6 câmeras filmando em tudo quanto é lado. Não tinha drone. Porque eu acho que o drone não ia ficar tão legal assim, porque hoje em dia tudo é drone, né, gente? Hoje em dia é uma facilidade fazer cinema. Antigamente não tinha nada disso. Era muito mais mecânico mesmo. A lei do saco preto, não sei o que você tinha que fazer. O foco direitinho e tal. E medir. Você pegava a fita métrica. Vou filmar. Peraí. Vem o primeiro assistente para ver onde que é o foco. Para onde que sai o foco. Se vai abrir para cá. É tudo medido. Ele não é chutado. Não é a pessoa pegar, ligou. Não. Pode reparar que tem fita métrica para medir, ó, daqui para lá, que eu vou começar a fechar, daí depois eu vou abrir. Aí, hoje em dia, ele já programa tudo, entendeu? Porque tudo é eletrônico. Mas antes era tudo na mãozinha. E abrindo assim, fechando. Então, tudo que hoje existe é porque alguém já estudou, já pesquisou e já descobriu qual é o caminho para ser feito. Então, o digital facilitou demais. Quem quer fazer cinema, você pode, teoricamente, ligar o celular e fazer um filme. Inclusive, tem até edital de concurso de filme em celular, né? Só que geralmente não é um longa-metragem. Ou é filme curta, filme de 1 minuto. O primeiro filme que eu ganhei prêmio foi um filme de 1 minuto. Tem um festival famosíssimo chamado Festival do Minuto, que é mundial. Eu tinha uns 17 anos. Aí o filme chama-se, né? Eu não tenho ele até hoje, eu perdi o filme, sei lá se foi o computador. O Parto. Era o parto visto pela visão do bebê. Isso há 30 anos atrás, 20 anos atrás, gente, computação gráfica era uma coisa de enlouquecer. Porque começava o útero pulsando. A gente ficou 3 meses fazendo isso. Aí a gente não conseguia baixar o negócio. Aí eu fui lá, eu a minha cara de pau, porque o produtor tem que ter cara de pau. Na porta da Rede Globo, alô, Antônia, com licença. É que eu tenho um filme e adorei você. Que eles gostam de gente que tem cara de pau, entendeu? No dia seguinte ele devolveu. E aí começava assim, pulsando, saía o bebê, só que não aparecia aquela luz que aparece
na cara da criança, né, que é um horror, super agressivo, uma luz estourada, aí cortava o cordão umbilical, aí saía, pegava o bebê e no colo da mãe e o casal, que é até o... Como é o nome, gente, daquele ator famosíssimo? Tava nessa novela, na época era todo mundo novinho e eu morava no Rio, entendeu? Então a gente lá tem mais possibilidade de conhecer gente. Mas você vê que em 1 minuto dá pra contar uma história inteira. 1 minuto é muito tempo, gente. Você tem que saber dividir as cenas e fazer tudo milimetrado. É 30 segundos, estoura a luz. 10 segundos, o útero. 10 segundos, corta o cordão umbilical. E edita, põe uma música e trabalha o som, trabalha a luz, trabalha a cor, porque a pós-produção aí já é outra novela. Eu nem gosto muito de entrar, porque às vezes você demora mais tempo na pós do que em toda a pré-produção, em toda a produção. A produção não pode demorar muito tempo, que é uma época que exige mais quantidade de gente. Então eu vou ter 40 pessoas trabalhando todo dia, 12 horas por dia, 6 dias por semana, almoçando e jantando e lanchando. Olha o custo disso. Por que cinema é caro? Porque é uma das poucas áreas no Brasil que eu gosto sempre de falar essa frase, que eu aprendi com a Tizuki Yamazaki, que é uma grande diretora brasileira, não só brasileira, como do mundo, porque ela é uma das diretoras mulheres mais premiadas no mundo. Os filmes dela ela é maravilhosa. E ela fala, Aninha, tem 3 lugares que tem hierarquia no Brasil: exército, igreja e cinema. Porque, voltando àquela história das áreas, só quem fala um com o outro são os cabeças de equipe. Não pode vir um estagiário, o cara que está cuidando do café, da produção, da locação, e vir falar com o diretor. O diretor só fala com o diretor de fotografia, com o diretor de arte, com o diretor de produção. E eles falam com a sua equipe, porque senão fica todo mundo falando que quem vai se entender. Aí eu falo, não gostei daquele cabelo da Maíra, eu queria que... não gostei. Aí eu vou virar para minha diretora de arte, olha, pede para sua figurinista, para sua maquiadora ir lá arrumar o cabelo, entendeu? Aí ela fala, aí o fotógrafo fala, mas aí você mudou o cabelo dela, agora eu vou ter que mudar a luz. O diretor de fotografia olha pro iluminador dele, olha a luz, porque o cabelo dela agora fez a sombra pro lado contrário. Então qualquer detalhe que você muda tudo. Por isso que é uma caixinha mágica que na hora que fala roda, hoje em dia nem sei se fala roda, se fala grava, né? Eu falo roda porque eu gosto de falar roda, mesmo porque a gente não tá rodando, né? Rodando é quando era película. Hoje em dia é grava, só que a gente fala roda, né? Pelo menos o pessoal da old school, que eu sempre falo que eu gosto, maior orgulho falar old school, que é a old school que fez um caminho para estar tudo isso do jeitinho que tá, nessa facilidade. Aí quando tem um carrinho, não tem muitas essas cenas de movimento, que você vê assim a câmera, não. Tem um carrinho, você bota uma trilho, o cara vem em cima do carrinho, você marca o tempo, tem um cara que empurra, tem que contar, se é 1, 2, 3, se é 1, 2. Tudo é marcado, gente. Tudo é contado e contabilizado. Mas essa cena ficou muito curta. Mas eu queria que fosse 3 minutos, porque é para ter suspense dela só aparecer no final. Não, mas eu quero rápido. É um diretor que... Esse time é o diretor e toda a equipe trabalha para satisfazê-lo. Agora, muito antes da cena acontecer, existe a produção. Que aí é que é o negócio, porque eu sou produtora e eu acho a parte mais legal de todas. Porque a gente sabe o que o diretor de arte faz, cuida da parte sabe o que o fotógrafo faz, sabe o que o diretor geral artístico faz. Agora, o que a produção faz? Tudo. Mas tudo, gente, quer dizer tudo mesmo, a coisa mais inimaginável do mundo. Se ela fala assim, qual foi o filme que você fez com a gente? O Socorro e o Guacolopes. Qual foi? Eu não lembro, que eu não vou a 7, né? Porque agora eu não vou mais pra 7. Eu agora sou coordenadora de produção, eu fico antes. Por favor, amor, obrigada. Qual 7 que você tava? No Socorro eu tava em vários.
que eu era a esposa do protagonista, então eu tava na realidade. Gente, eu conheci a Ana Maria, que ela já sempre deixa eu falar, eu conheci a Ana Maria, atuante no Legado do Brasil. Eu tava atuando no filme, e aí a gente foi sair depois, e ela me falou, fechei todas essas locações sem sair de casa. Aí eu falei, dá uma entrevista pra mim, deixa eu te escutar falar sobre da isso. pandemia, né? Mas assim, a gente foi pra Chapada pra poder filmar, a gente filmou num Daquele monte de areal. lugar. Foi, no areal. Vocês não acreditam que em Brasília tem um deserto. Aqui, do lado, tem um deserto incrível que a gente filmou e foi incrível. E ela fez isso tudo sem sair de casa, nos telefones, falando com as pessoas. Aí eu falei, quero te ouvir falar sobre isso, porque eu também sou nova no cinema. 35 locações que eu arrumei, não só 6 séries de televisão, mas em 2 semanas. Olha isso. Em 2 semanas. A Sibeli, eu falei, mas Sibeli, é porque a gente é parceiro, trabalha há muitos anos. Desde esse filme de 2006, antes a gente tinha feito esse filme que eu vou passar aqui, que também já é considerado um clássico, porque é um filme feito em película em PD, meu amor. PD. Alguém já viu o filme em preto e branco aqui? Porque muita gente nunca viu Charlie Chaplin, nunca viu Gordo e o Magro. Tem que ver, gente. Se você quer fazer cinema, a primeira coisa que você tem que fazer é assistir filme, gente. E tem que assistir os filmes antigos. Porque antes, se eu sou old school, imagina o Charlie Chaplin, imagina o Gordo e o Magro, imagina o cara que criou o cinema, 35 frames por segundo. Quem foi que botou o primeiro som? Então tem todo um caminho que se vai percorrendo. Não, mas eu estava falando de locação, né? Então tem as locações. Locações é o local onde se filma. A pessoa pensa, eu quero esse filme que você fez, Não, Socorro. É um filme que tinha duas realidades. A realidade real e a realidade como se a gente estivesse em outro planeta, né? Em outro lugar. E é justamente uma brincadeira com essa história de fazer filme. É uma produtora que quer fazer um filme sobre science fiction. E não tem dinheiro. Aí o filme sai todo meio mal mesmo, né? Mas é uma comédia, então é uma brincadeira. A gente gosta muito de brincar com essa coisa da metalinguagem. Linguagem dentro da linguagem. Você contando uma história dentro da história. Entendeu? Pra pessoa poder entender. Aí, e era bem doido aquele filme, né? Sim, bem doido aquele filme. E tinha a realidade, a ficção, e ainda tinha um sonho do protagonista que misturava a realidade e a ficção. Tô doida pra... Deve sair esse ano, será? Esse ano a gente vai lançar primeiro o Rir, que a gente tem antes. Depois. Socorro. É porque já mudou o nome, né? Por isso, geralmente quando a gente escreve um projeto e lança o filme, sempre muda. E a gente faz teste de elenco, teste com não sei o quê. Aí a pessoa dá sugestão, a distribuidora também, olha, esse nome não é bom, sei que tem todo. É muita gente envolvida, é uma coisa muito grande, é uma indústria, gente. Por isso que a sétima arte é a indústria cinematográfica. Gera muitos empregos, gera muito dinheiro, não gera tanto dinheiro quanto os filmes americanos. Mas não é porque o nosso cinema não é bom, o nosso cinema é maravilhoso, ganha prêmio no mundo inteiro. É porque existe um detalhe muito grave, que é uma luta de todos nós que trabalhamos no cinema, que é a janela para onde você pode escoar esse filme. Quando os americanos vêm com filme, sei lá, Homem-Aranha, Avatar, eles vêm com 700 cópias, a gente tem 5. E além do que, eles não deixam separados os espaços para a gente passar. Qualquer lugar do mundo é. Por que um filme na Argentina é forte? Porque lá, tantos meses, tantos dias por ano tem que ser filme local. Aqui também. Só que ninguém cumpre. Ainda mais nesse desgoverno que a gente passou agora, que os povos têm raiva da cultura, não sei qual é o problema deles, porque durante 1 ano e meio, 2 anos, se não existisse a arte, não existisse o audiovisual, ia todo mundo enlouquecer e se suicidar e cortar os pulsos. Porque todo mundo ficou fazendo o quê? Só vendo filme na internet, fazendo podcast, se filmando, não sei o quê. E eles têm esse problema, só que eles também veem arte, só que só tem filme americano. Então a gente vai começar de novo, né, todo esse processo de ter a janela separada os dias, porque você tem que defender a sua cultura. A sua cultura é importante porque você se vê, a sua identidade, você vê você no cinema. Você não vê o Homem-Aranha, você não vê o... É legal ver filme americano, chinês, mas você tem que ver você.
você. Me fez lembrar que o fato de ter muito filme americano, quando eu estive em Nova York, era cada prédio, eu falava, caramba, foi aqui que o Homem-Aranha pulou, não sei o quê, ou foi aqui que os Friends, né, gravaram aquela parte inicial, que é no Central Park. Então você vê os prédios, foi aqui onde eles almoçam, não sei o quê. E é impressionante, porque Nova York é isso. Você já tem esse olhar, né? Porque eu, por exemplo, qualquer lugar que eu vou, já fico pensando numa locação. Se um dia eu precisar de uma salinha assim, eu já penso em Mas tudo. aí falta isso aqui. Eu acho que tem mais ou menos um mês. Eu peguei minha filha, ela tem 12 anos. Falei, não, para de assistir filme americano, vem cá. Botei ela para assistir o Alto da Compadecida. Ela pirou, que ela falou, mãe, eu nunca ouvi falar que é assim que eles falam, como que o nordestino fala, porque é uma outra cultura. Sim, Então ela ficou maluca quando ela viu a igreja, quando ela viu a rua de areia. Porque a gente tem noção que isso existe, que mora em Brasília. E o E cinema ela traz ficou tudo pra cá, apaixonada, né? cara. E o Brasil é imenso, entendeu? O Brasil é um continente, é um país continental. Então a gente vai na Amazônia é uma coisa, no Nordeste é outra. Agora Brasília tem isso. E tem essa coisa que é a magia do cinema, o que você está vendo, às vezes não tem nada daquilo. Você pensar, é uma praia, não é, cara. É o que está aparecendo. Então o cara que está fazendo a locação, ele tem que ter essa viagem. Eu sou apaixonada, faço isso. Todo lugar eu fico tentando, onde é que foi feito isso, onde é que foi gravado aquilo. Quando eu não sei, geralmente eu conheço, gente, onde é que vocês rodaram aquilo? E a gente roda por um ângulo que não é o ângulo que aparece turisticamente. O Museu Nacional. Você foi naquela cena, você não estava naquela cena. Mas eu tava lá. Você tava lá? Porque eles estavam me vestindo pra próxima. A gente quebrando a cabeça, aquela foi a locação mais difícil. A gente queria um lugar que ia botar Foi lindo. nem sei, umas cápsulas, como se fosse de outro planeta, não sei. Eu tô com a foto aqui, vou... E eu tentando, né? A gente já tinha ido um monte de lugar. E olha que Brasília é um lugar espacial. Tem muitos lugares aqui que parecem nave. Todo mundo que vem aqui a primeira vez, que é cineasta, fala, nossa, uau, aqui é um cenário aberto. Só que a gente não quer mostrar a cara do museu. A gente foi para um subsolo, no anexo, não sei o que. E eu, Sibeli, doida, né? Eu já doida, falava, Sibeli, eu não consigo achar essa locação, já te mostrei tudo que é lugar, nenhum é bom, já fui aqui, já fui ali, né? Aí a gente andando de carro, eu falei, para o carro! Eu falei, para o carro! Aí eu falei, é aqui. Ela, como eu falei, vai ser aqui, pode mandar. Mas você não marcou? Eu falei, meu amor, não tem porta fechada também, vai abrir esse anexo aqui agora, você vai gostar e vai ver. Eu falei, eu nem amei. Tudo branco, que era pra parecer que ela tava no outro planeta, entendeu? Aquela fumaça. A gente ainda invadiu os subterrâneos, né? Abriu a porta de onde é a parte técnica, que eu não podia ter feito aquilo. Que é alguma coisa errada, mas a gente fez. Eu não estava no set, porque eu geralmente não deixo. Porque tem a coisa da segurança, gente. É muita gente. Um monte de gente andando com um monte de equipamento num lugar que é onde está a eletricidade, a luz, não sei o que lá. Mas acabaram entrando, deu tudo certo. Depois nunca mais filmaram lá. Que nem a gente filmou na torre digital. Na época não tinha dono, não está até hoje, né? Tá meio fechado. Nunca funciona aquele negócio, um lugar maravilhoso. Ele podia. Eu falei, não podia para os outros, porque para mim vai poder de qualquer maneira, né? A gente liga pro governador, liga pro secretário, liga para não sei o quê, e aí acaba dando certo, mas... Vou passar a foto. Passa, pra vocês. eles veem. Ele vai colocar falando da fumaça. Vai passando aí, você trabalha, né? Eu falo do pessoal. Tá. Desculpa. Mas é isso, entendeu? Então, isso é a magia do cinema. O que a gente aparece para vocês, às vezes, entendeu? Não é o que você está vendo. Como é que a gente fez isso? Tem a coisa do distanciamento. Às vezes, por exemplo, eu estou filmando aqui na sala de aula, eu abro a porta, eu vou estar em outro planeta. Aí, como diz a... Não sei se você conhece a Duda Marcela Franca, diretora também? Ela também é professora de cinema, continuista também foi das primeiras continuistas de Brasília que tinham ligado. Tinham 3 aqui em Brasília, que era a Marcela Franca, a Duda Adriana de Andrade, a Jean Fran e a Betânia,
Caneca. Só tinham essas 3. E elas formaram todo mundo que tem de continuista hoje. Hoje a gente já tem curso, eu digo todo dia. Não tinha curso, entendeu? E continuidade é isso, você anota tudo. Eu vou fotografar, tinha uma garrafinha roxa do lado, a bolsa estava assim, fotografa tudo. Porque se eu precisar ou refilmar, ou da onde que você sai daqui e vai, você tem que estar do mesmo jeitinho que você está. Com a cara borrada pro mesmo lado, né? O batom sai, o olho tá, enfim, jeitinho que tava. E aí, a Duda que gosta de falar isso, quando fala corta, que ela tem uma vozinha assim, quando fala corta, minha, pode acontecer qualquer coisa, porque cortou, meu amor. Vocês não sabem, a gente sabe disso. Cortou. Quando eu abrir a porta, meu amor, ele pode estar outro planeta, pode estar a Terceira Guerra Mundial, pode ter um dicionário, um dinossauro, enfim. Mas você não sabe o que aconteceu nessa hora que eu falei corta. Aí já muda a câmera lá pra fora, já tá. Nossa, ela estava num lugar que tinha um dinossauro do lado de fora, claro que não, minha gente. Mas, pra quem tá vendo o filme, parece que sim, tinha um dinossauro. Qual é a foto que você mostrou? Deixa eu ver, já tá rodando? Ali, Não, tá, deixa eu ver mais. Só pra matar a curiosidade. Agora, eu já falei demais, gente. Ainda tenho tempo pra falar? Tem. Demais, né, gente? Ficou lindo demais. vai sair esse filme eventualmente no cinema. E vocês têm que ver filme brasileiro, gente. Quem aqui gosta de ver filme brasileiro? Vamos lá, só pra eu saber. Qual foi o último filme brasileiro que vocês viram? Você. Não lembro, você. Eu? Bacurau. Bom demais, a Bacurau é bom demais, eu adoro você. Acho que é Faz tempo, hein? Mas você viu no cinema? Ou na televisão? Não, na televisão. Tem mais do filme brasileiro? Porque você não chora. O último que eu vi. É bom demais, né, meu filho também. Vizinhos. Quem é que vai ao cinema, gente? Ou todo mundo só vê filme em casa agora? A maioria das vezes é em casa, espera sair cinema pra assistir. Por que não vai ser? Que é caro? É caro, né? Eu fiz semana passada. Qual filme? Avatar. Não, mas eu tô falando brasileiro. Não, mas tem uns filhos da puta que ficam no cinema lá, fica conversando, melhor assistir em casa. Tem que mandar aquela boca. Se fala, tiver na minha cara, meu filho. Eu sou boazinha, mas quando eu sou brava. Acho que a última vez que eu assisti um filme brasileiro no cinema faz 3 anos. Fala comigo, você lembra? Eu acho que era um filme daqueles. Quando eu era mais nova, que eu gostava daquele povo do SBT. Eu gostava de ficar indo no Sim, cinema. sim. Carrossel. Carrossel. Isso, Carrossel. Mas tipo de filme eu gostava muito de assistir no cinema. No meu tempo eram os Trapalhões. Nossa. Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. Olha, gente, E não tinha essa pancada de filme, não, gente. Era um filme de criança, mesmo americano, por ano. Disney lançava Branca de Neve. Cara, só tinha aquele, entendeu? Agora são 10 filmes infantis, juvenis, adultos, de terror, e é muito mais quantidade. Você ia falar sobre o Me fez lembrar, a primeira vez que eu fui no cinema, assisti um filme, foi Lua de Cristal. E marcou Minha mãe porque eu produziu lembro o que eu filme vi da no chão. Shizuki Yamazaki. Clássico do cinema. Clássico do cinema esse filme. Eu lembro que eu Estourou sentei assim, no a bilheteria chão. fez igual o Bete Balão. Gente, Sete uma Malandro era o coisa eu posso dizer pra vocês, gente. Eu não posso não saber o que é sucesso. Agora que a gente passa raspando, a gente passa. Nada que eu fiz que tenha marca minha, de quem trabalha comigo, é fracasso. A gente ou ganha prêmio, ou história, não sei o quê, ou é a primeira vez em alguma coisa, a gente inventa. Porque a gente tem que inventar, gente. A gente tá aqui pra isso. Se não fosse inventar, você faz jornalismo, você vai fazer um podcast. Agora você tem que fazer. Ah, parece impossível, porque ninguém fez. Aí eu gosto disso. Ah, é impossível, então pronto. Pode deixar que eu vou fazer. Ah, mas ninguém nunca fez. Eu falei, ótimo, adoro ser a primeira a fazer. Bora fazer isso. A gente vai, descobre, dá um jeito como é que vai fazer aquilo, entendeu? Então isso é que é a graça de fazer cinema. Agora, cinema, alguém aqui, ouvindo essa aula, porque quer realmente trabalhar em cinema ou é mais por curiosidade?
Tudo que eu quero na minha vida é mais cinema. Cinema é bom Vai, demais. cinema. Vamos fazer muito filme esse ano, porque a Lulinha voltou. Tem dinheiro pra cultura, gente. Vamos fazer tudo muito. Muito show, muita música, muito filme, muita festa, muito carnaval. Porque não se vive só de pão e água, gente. A arte é o que dá o respiro pra gente viver. É o que faz a gente ter alegria. É o que faz a gente ter vontade de levantar todo dia. Ninguém quer levantar todo dia pra ir lá bater cartão, voltar pra casa, pegar o ônibus cheio, fazer arroz e feijão. Não, né? O que a gente quer? A gente quer poder, poxa, vou sair com meus amigos, vou ver um filme, vou no cinema, vou num show, vou pro carnaval. Isso aqui é a graça da vida. É que dá um movimento. E a cultura brasileira, ela é enorme, ela é gigante, ela é diversificada. A gente precisa dar valor e conhecer, porque o mundo inteiro vem pra cá conhecer a nossa cultura. Então a gente também tem que tentar conhecer para ver o valor que a gente tem. A gente sai daqui, vai pro Japão, vai pra Índia, vai pra Europa, todo mundo, uau, capoeira, samba, Brasil, danças folclóricas do Nordeste. E a gente não conhece. A gente pensa, eu quero ir pra qualquer lugar menos pra Disney. Eu quero ir pra qualquer lugar. Eu tenho um filho que agora tem 14 anos. Eu me dediquei a fazer com que ele conhecesse as 4 regiões do Brasil antes de ir pra Disney. Porque pra ir pra Disney, cara, ela vai estar sempre lá. Agora aqui pode ser, né? Agora vamos conseguir conservar, mas podia ser, se a continuar do jeito que estava indo nos últimos, não 4 anos, 6 anos, a Amazônia acabar, gente. Vocês viram o que aconteceu com o Zé Yanomami, né? Estão fazendo. Índio é cultura. Eles são os donos da nossa terra, gente. Quando a gente chegou aqui, a gente não descobriu o Brasil. A gente invadiu o Brasil. Os europeus, os americanos, eles são uns piratas, uns vikings. Eles chegam aqui para tomar o nosso ouro, para tomar o nosso lítio, para tomar a nossa água. Aqui é a terceira maior reserva de água pura do mundo. Vocês acham que eles estão interessados em achar a gente bonito? Em dar dinheiro para eles? Não, eles querem vir aqui e roubar a nossa água. Eles são depredadores. Então, o mundo tem que ser melhor dividido. Porque se tem comida para eles, tem que ter para a gente. Se o agro não bota comida no nosso prato. O agro vive de commodities. Sabe o que são commodities? É como se fossem ações que você vende. Você vende a soja, a carne, não paga quase imposto. É tudo uma maravilha, porque ganham em dólar. Agora pergunta se eles plantam chuchu, tomate, cebola. Não plantam. Quem faz isso é o pequeno agricultor. É o MST, que hoje em dia vai fazer 37 anos. Eles têm mania de dizer que é bandido. Quem mais distribuiu cesta básica no Brasil durante a pandemia chama-se MST. Pergunta se a Bund distribuiu comida para alguém. Pergunta se esses caras do agronegócio fizeram uma campanhazinha para distribuir comida. Não. Quer dizer, a pessoa tem dinheiro, ela tem que contribuir, gente. Em qualquer lugar do mundo é assim. Só no Brasil que não era, mas vai voltar a ser. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, pagamento. Tá certo pagar imposto, a gente paga imposto, todo mundo paga imposto, senão não gira a economia, não gira o mundo. Agora, sejamos justos, né? Quem tem necessidade precisa ser atendido. Quem não tem, ajuda. Só que há uns 3 dias atrás, inclusive, os maiores milionários do mundo escreveram uma carta, entregaram na ONU e todas as organizações internacionais, pedindo para pagar mais imposto. Você viu isso? Eu vi. Eles perguntam se tinha um brasileiro nessa lista, pelo menos. Nenhum, quer dizer, é umas pessoas que não têm consciência nenhuma. E a quem interessa ter pobre é para os ricos. Porque aí você não tem dinheiro mesmo, ó, vou te dar 100 reais, você está desesperado, você vai trabalhar. E ainda existe o trabalho escravo no Brasil, infelizmente, e não é muito longe. Você vai aqui no Goiás, tem fazendeiro que tem gente que trabalha. Em São Paulo, outro dia, uns restaurantes, num lugar chique, japonês, nos fundos dos restaurantes, as pessoas tratadas igual bicho, gente. Quer dizer, gente, a humanidade é importante.
tem uns conceitos básicos que hoje em dia, com o mundo moderno, se deixou muito de falar, não se estuda mais em escola de padre, em escola de freira, que quando eu era criança só tinha essas duas escolas. Os meninos separados, os meninos veste azul, menina veste rosa, era separado. Os meninos iam para a escola ou de padre ou militar e as meninas iam para a escola de freira. A gente rezava, e a gente aprendia valores, mas não é valores monetários, mas valores éticos, de educação, de respeito. A gente precisa respeitar os mais velhos, a gente precisa ter compaixão pelo quem tem necessidade, a gente precisa ter empatia pelo próximo. Porque senão, não é só você que não vai se dar bem, daqui a pouco todo mundo vai se ferrar. Porque o mundo não é imediatista, não dura só uma semana. Se eu pisar no seu pé hoje, pode ser que amanhã eu precise e que você não vai me ajudar. Então, quanto mais a gente é companheiro e amigo, mais legal para todo mundo. E no cinema é legal por isso, porque no cinema todo mundo tem que se ajudar. Tá todo mundo ligado o tempo todo. E aí, tá tudo bem aqui, não sei o quê. Tá, a produção faz tudo. Voltando à produção, que é a parte que eu mais gosto. A produção pega o roteiro de 100 páginas. Gente, quem quer fazer um filme? São 100 páginas escritas no papel que você vai transformar num filme. Pensa bem. Como é que você vai fazer isso? Cena por cena, decupa cada detalhe. Começa, cena 1. Abre com um cachorro atravessando a rua no meio de um deserto. Aí eu vou pegar cada cena, dividir. E cada uma, qual é a locação. E às vezes uma cena tem mais de uma locação. Que nem esse detalhe que eu falei. Abre a porta. Uma parte é na sala, outra parte é no areal, que representa uma praia, que eu vou precisar botar um dinossauro lá. Hoje em dia tem computação gráfica, antigamente não tinha. A gente tinha uma coisa que se chamava chroma key. Quem já ouviu falar essa palavra? Já? Aquele fundo verde, né? Verde ou azul que a gente botava. Primeira cena que eu era atriz mirim também, né? Que eu fiz na época que tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo, fase 1. Eu fiz Chapeuzinho Vermelho. E a primeira cena que eu fiz foi em chroma key. Era uma casinha de boneca desse tamaninho. E eu tinha que sair da casa. Eu tinha uns 10 anos de idade. Eu entendia muito bem, né? Eu só sei que era em croma. E o diretor pra mim, o Reinaldo Cazé, você vai dar um pulo aqui porque você vai sair da casa. Eu entendi. Anos depois que eu fui entender. Aí eles montavam, entendeu? De um jeito que vinha a cena por cima. Quando botava uma cena por cima da outra, parecia que eu tava saindo da casinha. Só que não tinha casinha, não tinha nada. Era tudo em croma, era só eu vestida de chapeuzinho vermelho, falando com a pessoa e depois eu estava saindo da casa, tinha todo um cenário atrás, não tinha nada disso. Hoje você faz isso na computação, você vai lá, aperta um botão, bate o botão e vira isso. É bem mais fácil. Mas aí a produção se divide em produção de locação, que são os locais, né? Que é, para quem gosta, é uma fascinação. Eu sou fascinada, eu gosto muito, nem era. Depois eu fui ficando porque eu falei, gente, mas a locação é o pulo do gato. É o pulo do gato. É onde você chega e quando você também não pode chegar só lá na hora, né? Eu já fui lá, já pedi autorização, já não sei o que, já olhei, já... Aí eu tenho que saber onde vai ficar o camarim, onde vai ser o banheiro, onde a gente vai comer, por onde a gente chega, onde é que os 120 carros que vão chegar vão estacionar, que horas eu tenho que chegar, quanto tempo, que hora que o sol tá baixo, tá alto. Cara, é todo um esquema, por isso que a gente faz uma visita de set, visita técnica antes. Aí vai alguém da produção, alguém da fotografia, alguém da arte, alguém do som, porque o som tem que ouvir. Aí tem, às vezes uma locação cai porque passa avião demais e eu preciso filmar 3 horas da tarde, porque a luz tem que estar de tarde. Então são vários detalhes que não é simplesmente aquilo. Aqui, por exemplo, é impossível filmar. Olha o barulho. Vocês estão ouvindo o barulho, né? É impossível tirar esse som. Impossível. Porque existe o som ambiente. Som ambiente eu não tenho como tirar. Por mais moderno que seja, quando abre a câmera aqui, abre o som, capta tudo. Eu pela rua já fiquei nervosa, que eu vim ouvindo, eu falei, meu Deus do céu, será que a sala vai tomar um barulho? Que eu já penso nisso, né? Tá, realmente, barulho. Aqui essa locação ia ter que cair. Essa é a confusão generalizada, porque, digamos, quando eu vim, não sabia que estava obra. Hoje, começaram hoje.
Ou eu ia ter que ir lá chorar, pedir pelo amor de Deus para eles pararem o barulho só 10 minutos cada vez que eu rodo, ia ter que ficar alguém aqui com o radinho, convencer os caras, ou ia cair a locação. Um dia de filmagem perdida, 5 mil reais, 10 mil reais, depende do tamanho da cena. Então tudo isso você tem que... Porque o cinema paga em diária, né? Diária, gente, não é que paga em diária, conta-se em diária. Você pode pagar mensal, pelo projeto, semanal, mas conta o dia, porque é o dia que cada dia tem um custo. A câmera é por dia, o ator, muito provavelmente, se for só uma cena, é um dia, o equipamento, a alimentação, o deslocamento, a gasolina, várias coisas são diárias. Então essa conta é bem complicadinha. Às vezes você tem que dividir. Ah não, diretor de fotografia eu vou pagar pelo projeto. Mas aí esse dia que caiu, eu na hora de pagar, aí vai ter que fazer uma conta que tem todo um sindicato que não sei o que é 70% dividido por não sei quanto, por não sei. Que ele vai pagar, ele vai receber, ele não foi pra lá. Ele não acordou às 5 horas da manhã, não estava lá às 7, que nem eu mandei, se a locação caiu. Claro que tem sempre uma amizade, você pode conversar, mas profissionalmente, corretamente, você pagar. Não posso fazer. A não ser que eu chegue lá às 5 da manhã e já ligo para todo mundo. Gente, caiu, não sei o que, mudou tudo. Aí o terceiro assistente já enlouquece, já fala, tem plano B. Pra onde que a gente tem sempre plano B. Por quê? Geralmente quando é externo, principalmente, entendeu? Aí se chover, plano chuva. Choveu, mas eu não posso filmar porque o que eu vou fazer? Então eu já tenho um plano B no bolso guardado. No dia choveu, não vai ser mais a externa lá na Areal, vai ser na sala de aula, não sei o que. Aí chego na sala de aula. Cara, graças a Deus nunca aconteceu comigo. Mas muita gente para o filme no meio porque estoura o orçamento, acabou, não tem como pagar. Porque começa a cair cena, porque não sei o que. Gente que filmou durante a pandemia, que eu falei, gente, não teve que a equipe não ficou doente e não teve que parar e tomou prejuízo, está até agora com o filme pendurado. Aí o que acontece? Você fica devendo um cine, um mink, o fato, não sei o que, não capta a máquina. Cara, é infernal, você fica anos para conseguir se resolver. Anos, porque lá não pode ficar devendo. A pessoa pensa que é assim, entendeu? É dinheiro público, dinheiro dado. Você tem que prestar conta. É igual sua mãe quando te dá 10 conto velho e comprar 10 pãozinhos de queijo. Você não dava o troco? Eu pelo menos dava, mãe. Foi R$7, R$3 de troco. Eu geralmente falo, não pode ficar, meu filho. Mas você Prestou conta. dava o dinheiro, o dinheiro não é seu. Você tem que prestar conta. A gente tem que aprender a ser honesto nesse negócio. Dinheiro não é nosso, é dinheiro público. É que eu tô preocupada de passar o filme. Quanto tempo que eu tenho, amor? Até 10 para 10. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá, São 9h12 agora. Quando for, me avisa quando for 9h30, alguém que Aviso. Aí a produção faz tudo isso, arruma a locação, arruma a autorização. Antigamente, eu gosto de falar de cabelo, que nem é, porque, olha, tem um cabelo dentro da minha boca. Porque século passado já é antigamente. Filme que eu fiz na década de 80 é filme de época. Sabe o que é filme de época? É que é outra época. Você tem que fazer toda uma pesquisa de roupa, de maquiagem, das palavras. Não é a mesma palavra que você fala. Você não pode falar, sei lá qual era a gíria que falava nos anos 80, que fala hoje. Não pode. Tem que prestar atenção nisso. Acordos, tudo é pesquisado. Você pensa, que legal, vou chegar. Não, gente, tudo é uma pesquisa. E filme de época que nem é tão época assim. Imagina você fazer filme da época de Dom Pedro, Carlota Joaquina, que é um clássico que eu também recomendo todo mundo ver, gente, porque foi uma outra época que a cultura estava muito parada, tudo ruim. E a Carla Camurati, que eu também tive a honra de trabalhar nesse filme, fazer a produção do lançamento, foi a retomada do cinema com esse filme, que é um filme da história da chegada da família imperial ao Brasil. É engraçadíssimo, gente, é um filme muito bom, e é filme de época, entendeu? Só pra gente levantar aquele figurino ali, meu amor. Você tem que fazer as roupas, e não sei o que, e experimentar, é complexo. Mas é muito bom.
quem gosta de cinema, quem quer fazer cinema, é assim, ou você faz uma vez e se apaixona, nunca mais quer fazer, ou tem gente que faz e fala, não, vocês são malucos, não dou conta não, vocês trabalham demais, o que é isso? Trabalha 12 horas por dia. E quando acaba o set, você não vai pra casa, porque os chefes de equipe, eles se reúnem de novo. Diretor de arte, de fotografia, de produção. E o diretor geral, né? O diretor. Eles se reúnem pra falar, e aí, deu certo? Não, deu certo. E ficou um rabo aqui, não gravou isso, eu acho que não sei o que, tá... A gente se reúne pra ver se o que tá programado amanhã tá certo, ou se a gente vai ter que mudar. Então são 12 horas de trabalho, mais 1 hora de reunião, aí 1 hora pra ir pra cá, quer dizer... A gente fica dormindo mais 5 horas por dia durante um mês e meio, mais ou menos. Isso que a gente já fez a pré-produção e já tá tudo mastigado, né? Aquele 100 páginas vão virar 300 quando a gente fizer a decupagem técnica. Cada cena vai ter o que tem de objeto, quantas pessoas, quais são os figurantes, que hora que cena, que luz que cai, que não sei o que ele tá comendo. Tudo discriminadinho, detalhadinho e tudo separadinho por dia. Cada equipe tem que ter a sua parte. Ah, nesse dia vai ter grua, nesse dia vai ter drone, nesse dia vai ter carrinho, nesse dia não vai ter isso, nesse dia vai ser de noturno, né? Quando tem virada de noite. Você não pode deixar a pessoa sem dormir, né? Então você tem que dar uma folga no meio para poder virar e depois poder desvirar. Então tudo é bem programado, entendeu? E quem é responsável por fazer toda essa bagunça funcionar, ou essa organização, é a produção. Quando dá qualquer coisa, você já viu que no set fala produção, eu não falo nem nome. Produção tem nome, fala produção. O desespero, eles gritam produção. Eu falo, ai gente, o que foi? Tô nervosa? Mentira que eu não vou mais ao set, mas foi muito, por isso que eu nem vou. Quando eu piso no set, todo mundo já levanta. Porque no meu tempo, produção não sentava. Produção era de pé. Principalmente na hora que tá rodando. Você fala, ai, tá rodando, agora não precisa fazer nada. Agora que você precisa fazer, cara. Quer dizer, você tem que ficar olhando, porque se der alguma confusão, você tem que estar pronto pra correr. Ah, estourou a câmera. Ah, o ator tropeçou. Ah, não sei o quê. Tem que ficar olhando. Na hora que fala a roda, você tem que ficar assim, ó. Todo mundo olhando a cena está sendo rodada. Demora 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, mas todo mundo em silêncio. E quando fala, atenção, foi luz, foi carrinho, foi ator, foi cachorro, roda! Silêncio no set, roda! Ninguém pode respirar alto, que capta a sua respiração. Se você quiser tossir, você tem que engolir a tosse. Porque senão vai cair a cena inteira pra sua cara. Aí todo mundo vai olhar pra você. Na cara, 500 contos se vocês gastar aqui, R$2.000. Sua cara é lixa de vergonha. Acontece, mas você não pode ir no banheiro dar descarga, porque vai filmar. Não pode abrir uma, entendeu? Qualquer barulho, por isso que é um monte de gente em volta, na frente. Quando é na rua, fechando rua, parando rua, segurando o helicóptero, segurando a boca do cachorro, segurando o avião, tirando. Porque aquele 1 minuto tem que dar certo, gente. Se der errado, tem que fazer de novo. E quando começa a dar, geralmente, a verdade é essa, a primeira é que é a boa. Geralmente a primeira que é a boa. Só quando o ator, porque o ator é um cara, né? Na verdade, por quê? Todo mundo é importante, mas quem aparece lá? A carinha bonita? O ator. Ele é o principal. Então se ele falar, cara, não fui bem, posso fazer de novo? Agora, se for qualquer uma pessoa da equipe, você pode falar, o cara só fala, ó, passou o avião, você já avisa antes, no meio, nem deixa rodar, não valeu. O cara da fotografia fala, errei aqui o foco. Você avisa. Então por isso é que tem hierarquia, porque você não tem, foi, quebrou ou quebraram, não. Quem quebrou? Você fala, eu tropecei no fio, no cabo, entendeu? Porque você tem que se responsabilizar pelo que você fez. Não é bagunçado, 120 vezes, não foi ninguém, não. Foi alguém. Então se não foi ninguém, você é da sua equipe, você é o diretor, você se responsabiliza. Porque você não viu quem foi da sua equipe que derrubou. Ah, não, fui eu. Não fala. É normal, gente. Acontece na nossa casa, acontece no cinema, acontece em qualquer trabalho. O ministério tropeça, cai, derruba, aperta o botão errado, dá pico de luz. Acontece, mas tem essa hierarquia. Então,
Você se divide, você fala, ei, vem cá, cadê o figurante que tinha que tá aqui, vestido de drag aqui? Terceiro assistente, ou segundo, dependendo do tamanho do filme, tem que dar conta. Ai, meu Deus, esquece. Pô, meu filho, vai lá e busca, traz ele no colo, foi no banheiro, tá voltando. Bom, avisasse 10 minutos antes, porque a gente falou que ia rodar. Preciso que ele passe ali no fundo agora, que ele grite. Então é tudo combinado, é ensaiado. A primeira cena, geralmente aqui dá certo, geralmente, seja capotagem, seja cena de ação, você ensaia. Quando era filme de película, a gente ensaiava 3, 4 vezes antes de rodar. Porque a gente rodava uma vez só, porque era muito caro. Hoje você roda 10 vezes, porque na hora de editar você fica 5 meses, entendeu? Tem 10 vezes a mesma cena. Deixa eu fazer uma pergunta dessa coisa do cinema brasileiro em relação a, enfim, cinemas com muita grana, né? Porque aqui a gente, o ensaio é meio que na hora da cena, né? Ensaia um pouquinho antes e faz. Eu fui fazer um filme que eu conheci meu marido na hora. A gente era casado e a gente se conheceu, né? Vocês eram casados? Não, no filme você No filme a gente era casado. A gente se conheceu, sei lá, 10 minutos antes de começar a cena, né? Isso é uma coisa por causa do baixo orçamento, né? Que não tem, mas aí, ou não? Não, ou você não assim. ensaiou com a Sibeli? Não fez nem leitura de texto? Não, Fez. a gente pensou. Mas... Ela falou, não quero que você faça... É porque a gente tinha uma leitura de texto, mas eu queria saber dessa relação, assim, em outros lugares tem ensaio mesmo, tipo teatro ou não? Nunca tem? Não, é na hora. É na hora, É na né? hora. A não ser que seja, entendeu? Digamos, um musical. Mas, cara, é na hora, sabia? Até nos Estados Unidos é na hora. Você vai gravar às 3 da tarde, então você manda chegar meio-dia. Se tu não é dançarino, tu não é ator, pega a coreografia na hora já. Então não seja dançarino, não fale que faz musical na hora. Porque, entendeu? Senão você vai ter que ter mais 2, 3 dias de locação. Sim, era isso que eu queria saber. Porque não adianta ensaiar no outro lugar. Só adianta ensaiar no lugar que acontece a cena. Não adianta. Você faz leitura de texto que a gente fez tudo pela internet. Às vezes você marca pessoalmente para se conhecer, mas geralmente é muito na hora. E quando é casal, assim, se for uma coisa mais... Vai ter cena de sexo, pô. Não dá pra você começar com a cena de sexo na hora, entendeu? Porque não é sexo de verdade, mas, cara, é uma coisa mais delicada. Você geralmente tira quase todo mundo de dentro da sala da equipe, não fica quase ninguém, só fica o fotógrafo e a diretora. A pessoa tá pelada, não é porque tem vergonha, não tem nada a ver. É porque, entendeu? Tá sendo ficar bonita também, né? Você tá à Tem que vontade ter e muito tal. silêncio, tem que ter tal, tá? Mas quase ninguém dentro, são 10 pessoas. Não, você tá pelado, você tá... Enfim, mas você não vai começar com essa cena. A não ser que seja um filme desses filmes de sacanagem. Aí, filho, assim, o cara também tá acostumado a fazer isso. A não ser que seja a primeira vez, aí ele que tem que falar com o diretor, olha, meu primeiro filme, eu nunca fiquei pelado. Ele vai falar, meu filho, se vira. Não sei, depende do diretor, entendeu? Mas não tem não. O ensaio é na hora mesmo, bateu, valeu. Agora, como é que a gente ensaia a capotagem do carro? Não tem como. Cena de atropelamento, cara, é na hora. Agora, filme americano, tem muito dublê, entendeu? A gente quase não usa dublê aqui. Usa. Ai, eu não quero entrar na água, eu tenho medo, não sei o quê. A última cena que a gente rodou do Porque Você Não Chora, cara, aquela cena dela afundando ali, foi dramático, num lugar da escuridão, de noite, de madrugada, não sei o quê, na água fria. Não tinha dublê. A gente falou assim, não tem coragem. Porque o ator, quando ele é ator mesmo, ele gosta de fazer. Os grandes atores que tem, não só no Brasil como no mundo, eles fazem a cena dele. Só que não dá, né, pular de cima do prédio. Realmente. Agora, se for pra se jogar no chão, não sei o quê, fingir que tá... Ele ensaia, você tem uma preparação de ator, que é diferente de ensaio. Preparador, olha, você vai ter que fazer uma pessoa que é, deixa eu ver, psicopata, tem um tique nervoso, então você não sabe como é isso, então vai ter uma pessoa que vai fazer a preparação pra você. Ah, você é um atirador, você vai ter que aprender a mexer com arma. É aquela história americana, os grandes, o cara não matou, né? Cara, eu quando tenho pra comer, muito com arma.
eu vou nesse dia às 7, entendeu? Só vou no dia que eu sei que é bafão. Falo, ó, pelo amor de Deus, eu fico enchendo o saco. Cadê essa arma? Bota essa arma pra baixo. Não levanta, não sei o quê. Deixa eu ver. Você tem um produtor de armas. Ele tinha também. A pessoa é responsável só por aquela arma. Como é que ele botou uma arma, uma munição de verdade dentro da arma? O cara vai ter que responder. Tá maior confusão, né? Vocês estão acompanhando isso? Ele matou a pessoa, o ator, Vocês viram essa história? que é o diretor. É um... Eu esqueci o nome do ator. Que é o diretor do filme. Tinha uma cena que tem uma arma, ele foi pegar antes de rodar. Foi mexer, ele não estava rodando e a arma disparou e tinha uma bala de verdade. Você não usa, você usa fechinho, você não usa amor, você não usa nada. É vazio. Agora ele está respondendo, não teve que parar no meio. Ontem passou no jornal. Matou a diretora de fotografia. Ele fez assim, matou. Ele é um produtor, ele é um diretor e ele é ator. E ele vai responder judicialmente, gente, porque tem coisas que não tem como. A justiça é a justiça, tem que ser para todo mundo. Por que vai estar dando tanta confusão e vai dar tanta confusão, não se enganem vocês, para o Bolsonaro? Porque o cara matou um monte de gente, em vários sentidos. A justiça vai ter que fazê-lo responder, como essas pessoas que invadiram os 3 poderes. Gente, isso é crime. Você pedir golpe de Estado é crime. Se o Exército estava apoiando, se tinha PM apoiando, se ele só deu aumento para o Exército, para a polícia, azar deles. Eles são golpistas. Isso é crime. Por que um monte de gente fugiu do dia 8 para o dia 9? Porque o Exército cercou a praça e falou, aqui você não prende nem. Por quê? Porque tinha mulher de milico, filho de milico, sobrinho de milico, tudo lá dentro. Não se engana, eles vão ser presos, vai demorar, porque como é que a gente vai fazer? A gente vai mandar o próprio exército, prender o exército inteiro, a própria polícia? Tem que ir devagar, mas todo mundo vai pagar. Por que todo mundo tem que pagar? Porque senão a gente vai viver assim, vai andar pela rua agora com medo. A gente já teve que andar com medo, não podia botar um adesivo, uma camisa, um nada, porque senão via um bolsonarista louco, te agredia, quebrava seu carro, arrancava sua camisa. O que é isso, gente? Nunca teve isso no Brasil, nem durante a famosa ditadura militar de 64, que também foi um golpe de exército. A gente tem que tomar muito cuidado do exército. O exército não é o quarto poder. O exército é simplesmente um funcionário público como qualquer outro. E além do que, ele está aqui exatamente para que a gente tenha segurança, não para dar golpe de Estado. Todos os golpes de Estado no Brasil foram dados por militares. Todos. Na época do Jango, em 64, e o exército brasileiro, ao contrário dos outros exércitos, sabe o que ele mais fez na vida? Matar brasileiro. E ele não está aqui para fazer isso, então ele tem que cuidar das nossas fronteiras, cuidar de proteger a nossa democracia, não querer achar que eu gostei dele, ele não tem que gostar. Na vida pessoal dele ele pode. Agora, você não pode fazer campanha subir em palanque, que nem Bolsonaro botava aquele data do 7 de setembro dele, transformava uma data histórica, pública, nacional, em campanha política. Isso é crime. Ele não pode misturar o pessoal com o político. As pessoas têm que saber fazer a diferença. Ele fez tudo isso errado, sabendo. Ele jurou que ia ganhar. Por que está toda essa comoção? Porque ele gastou 63 bilhões de orçamento secreto, comprando voto, fazendo tudo de errado, usando a máquina, tudo que não podia fazer, e perdeu, né? Derrubando ele perder é muito vergonhoso, né, gente? Você rouba e ainda perde, meu irmão. Tu é muito incompetente. Perdeu, porque o povo não é burro. O povo sabe o preço das coisas. Quando deram o golpe na Dilma, foi golpe. A gasolina estava o quê? 3,50, sei lá, 3,70. Aí depois passou para 5, todo mundo, ai não, é a pandemia. Não é, gente, não é nada disso. Ele sabe o que estava fazendo. Quem patrocinou esse golpe, além dos militares, foi o agronegócio, com os seus commodities, com a invasão do garimpo, com a derrubada da floresta, com a venda irresponsável das nossas árvores, desmatando,
Isso tudo vai acabar. Quem mais ganhou dinheiro foram eles, por isso que eles estão nervosos. Porque além de ganhar dinheiro com a água, eles ganhavam com a mineração ilegal, com a venda da nossa madeira ilegal, tudo ilegal. É bonito, assim até eu quero. Enquanto isso, a gente está aqui pagando R$5 de gasolina, sei lá quanto que era o filé mignon, todo mundo sem dinheiro. Então chega uma hora que eu tô... Agora, eu não sei se foi excesso de cloroquina ou sei lá o que, porque tem uma gente que é fanática. Defende o cara e fica dizendo, oh, Lula, ladrão. Meu amor, se ele fosse ladrão, ele estaria preso até hoje. Não se engane. Porque se eles soltaram ele é porque não tinham nada contra ele. Nada. 9,5. Desculpa, eu já te pedi. Mas tem meia aqui na frente, né? 9,5. 9,5, tá? Deixa eu só beber água. Mas aí é isso, entendeu? E tem uma coisa, só antes de eu passar o filme, tem uma coisa muito legal no cinema, que é a parte técnica, que é chamado o pessoal da pesada, que é o maquinista, que é o cara que, entendeu? Que faz, que prende a grua em cima do carro, que sai andando, que pendura o negócio em cima da montanha ou do prédio, se joga com câmera lá com o cabo, que faz a capotagem do carro, que faz toda a segurança. E que tem uma camiseta que eu tenho que, assim, consulte sempre o maquinista. O maquinista que manda, assim, nessa parte, entendeu? Quando tem uma cena de ação, quando tem uma cena num lugar perigoso, um pantanal, no meio da floresta, a gente tem que perguntar, vem cá, eu posso? Não, não pode! Posso subir ali na... Posso? Não, não pode. Ele manda em todo mundo nessa hora. Então tem essa divisão, assim, entendeu? O diretor pergunta, como o diretor, na hora que ele quer atrasar, não deu certo, assim, uma cena tão difícil. Tem hora pra tudo, o almoço está marcado meio dia, ele tem que virar pro diretor e falar assim, eu posso almoçar daqui a meia hora? Aí eu vou falar, não, porque daqui a meia hora a gente vai começar no outro set, tem de novo. Então tudo tem que ser combinado, entendeu? Os diretores, chefes de equipe se falam e se combinam, porque senão, se uma parte quebra, nada dá certo. E tem o pessoal da técnica, que é o chamado esse, que eu adoro, que é o pessoal da pesada, que eles que resolvem tudo pra gente. Eles que resolvem que hora que eu tenho que garimpar, porque a luz vai pra cá, vai pra lá, o sol bate daqui, a sombra vem de lá, o som não sei o quê, que faz a montagem dos equipamentos pesados, da iluminação. Você acha que a gente ilumina? A primeira coisa que a gente faz é apagar a luz. A luz que existe não serve para o cinema. E essa luz aqui é o terror do diretor de fotografia. Eles detestam essa luz, né, que chama, não sei, eles falam, pelo amor de Deus, apaga essa luz fria. Luz de sanatório, é um horror. Parede branca, não se filma em lugar branco. Coisa mais rara. Roupa branca, né? O branco nosso é bege, é amarelo, é gelo, porque para fotografar, para imprimir, é muito ruim. O pessoal pensa que mas isso não é. Tava sem corte, é cinza, não é legal. E aí, esse pessoal da pesada, que é a equipe técnica, que é o maquinista, que pega, que mexe em grua, que mexe em drone, que mexe no equipamento de luz, eles são os mais fundamentais. Eles que chegam no set e começam a montar tudo. Tá lá ele, o primeiro assistente, o diretor mesmo só chega na hora que tá montado. O primeiro assistente que chega lá e fala, olha, tal, não, a cena vai ser assim. A câmera vai estar aqui, a Nayara vai vir andando de lá, o cachorro vai passar, aí vai ensaiar, aí o cara vai medir tudo. Aí na hora que tiver, meia hora depois, chega o diretor, e aí, gente, tá tudo pronto? Podemos ensaiar? Ah, não, sei. Mas por quê? Mas já sai daqui. Porque já tinha muito tempo. Meia hora já é mais do que suficiente. A hora que marcou, não, por quê? Porque aí cada minuto é um minuto. Então, primeiro o primeiro assistente vai lá com o pessoal da pesada, montar a luz, montar a câmera, montar não sei o quê. A arte vai lá ver se não estragou o que ela tinha feito, ela não deixou montado. Mas aí chegou o cara da luz, botou o sofá, a luz em cima do sofá dela, não pode! Meu sofá de R$1 milhão, eu não podia ter feito isso. Tira a luz de cima do sofá. Tá, então, aí a diretora chega com os atores, a diretora chega um pouquinho antes, mas aí, quando tem ator famoso, fala, Antônio Fagundes no set.
vai entrando e anunciando que chegou o cara, entendeu? Regina Duarte do 7, não, por favor, não. Cássia aqui no 7, não, no meu 7 não. Tipo isso, entendeu? E é interessante essa coisa que você falou do Cata, eu nunca tinha feito longa antes do Socorro, né? E aí, o Léo era o primeiro assistente, ele chegava e me pegava pela mão. Ele me pegava na maquiagem pela mão. E ele me levava até o set. Aí eu falava assim, não, pode soltar ele. Não, não pode. Não pode, ele me levava pela mão, que é tipo, passando por aquele monte de gente, um monte de gente no caminho, é tipo assim, eu não vou perder a atriz no caminho. Não, porque você pode tropeçar, É. você pode querer ir no banheiro, alguém pode falar, e se você for famoso, se você estiver na rua, cara, aí que não pode mesmo. É. Vai umas 3 pessoas em volta assim de você. Entendeu? Cristiana de Oliveira, não sei, cara, tumultua, entendeu? Então você tem que cercar a pessoa e tal. Mesmo você fechando rua, mesmo estando num lugar. Aí todo mundo quer ver, né? Você já reparou? Quando Sim, roda, sim. aí vem o cara que abre a porta, aí vem a faxineira. Aí você fala, cara, mas agora não pode, olha antes, aí depois você tira foto, mas às vezes não dá tempo, não é que a pessoa acha. É porque eu tô correndo, eu tenho que ir para outro set, ela vai pegar o avião, ela vai. É uma agenda. Não é que a pessoa é só. Geralmente, quanto mais famoso, mais gente boa a pessoa é. Quanto mais famoso, porque ele já ralou isso tudo, ele já sabe as dificuldades de tudo, já sabe como é que vai ser a vida. Então ele não vai ser uma pessoa pedante. Muito pelo contrário, quem é mais pedante são os mais bobados que acham Que as entendeu? subcelebridades são os piores. Gente, cara, na verdade você vai ter que se ferrar igual os outros a vida inteira. Não, vai ficar muitas horas. O Paulo Betti, que é outro divertidíssimo, eu adoro o Paulo Betti. Ele, é assim, ele acabava de rodar, ele falava assim, onde eu posso dormir, Aninha? Não, ele deitava em qualquer, dormia em 3 segundos. Ele falava assim, cinema é a arte da espera. Na hora que for pra eu levantar, você me acorda. Você não vai acordar, você tem que acordar com amor. Oi, bom dia, tudo bem? Quer uma água? Quer um café? Tem que rodar, meu amor. Agora, é que você tem que levantar, trocar de camisa, não sei o que, lavar o rosto, se matar. Rodava, levantava, sorrindo. Você levava, quer ir no banheiro, quer uma. Quero água, quero café, não quero nada, não, me dá minha roupa. Dormia e acordava, gente. Tem gente que fica, né? Não, mas ai, gente, tá demorando. Você tá aqui É assim, demora. sendo contratado para ficar aqui o dia inteiro, meu amor. Não reclama, não. Você tá esperando e a gente tá lá ralando. Tirando a folha, pintando a folha de azul, tirando a terra do caminho, botando a luz no lugar. Cara, tem que esperar. Fica feliz na hora que fala, vou dar uma barra. O ator tem que ficar feliz, porque é a parte dele. Agora sabe que tudo isso teve que ser feito. Não tem essa coisa. Agora na hora que fala, olha, cara. É a magia toda que se abre. E aí depois tem isso, né? Hoje em dia as pessoas falavam muito, digital, vai ficar muito mais barato. Não é bem assim. Porque você gasta muito dinheiro na voz. Primeiro porque você roda milhares de vezes, como eu estava falando, você não roda uma vez. A gente rodava uma vez, ou quando rodava 2, cara, já era desesperador. Porque você comprava película contada. O filme tem 10 minutos, você comprava 20. Entendeu? Pra rodar 2 vezes, se precisa, você roda uma vez. Você ensaiou, rodou, vamos rodar, né, gente? Película, gente, uma preciosidade. E por que é tão precioso? Que a grande coisa da magia do cinema aqui, não sei se você já percebeu que eu sou apaixonada, é que ele é eterno. Os filmes de Charlie Chaplin, os filmes dos Trapalhões, os filmes estão lá guardados até hoje. Não acaba nunca. Se você tiver uma cinemateca que seja condicionada perfeitamente, não botarem fogo na cinemateca, que nem fizeram aqui, não destruírem todo o nosso passado, nossa história, as coisas ficam guardadas. O digital já não, né? Aí que dá Você faz 3 HDs. Todos os filmes eu tenho os 2, eu, produtora, diretor tem outros. Mas quem é do cinema antigo mesmo fala, cara, se você tiver dinheiro, passa para a película. Porque a película não vai apagar. Isso daqui, gente, uma coisa que eram 5 latas de filme desse tamanho. Eu lembro a gente viajando com o filme, era dificuldade, não podia passar no raio-x, o negócio
cabe num negócio desse tamanho? Pensa bem. Não dá, né, gente, pra pensar. Isso pode dar um problema, assim, um bug, que nem tem vários tipos mundiais, na nuvem, na internet, não sei o que. Enfim, ninguém vai fazer isso mais, mas é diferente. É igual um long play e um CD e um sei lá o que possa. Cara, pode sumir, entendeu? Essa coisa, porque na verdade é tudo etéreo, não é físico. Uma coisa física, uma obra de arte, uma pintura do Difa Cavalcante, que o cretino foi lá e furou. Cara, você vai indo pra, mas não é mais a mesma coisa. Você ter uma foto da pintura não é a mesma coisa da pintura. Você tem a tinta, o tom, a altura, a tela que não existe mais, a cor do magenta que não dá para você recuperar. Então, tem essa questão de você poder estar eterno. Daqui a 50 anos, seu tataraneto, vai ver seu nome lá. Ninguém vai nunca pagar isso. Vai estar sempre guardado lá. Filme de com, tá lá para 200 anos depois. É a magia do cinema. É a magia do que não acaba. Já está na hora, né? Já até falei mais. Aí, esse filme, como eu falei, é o filme PB, que a gente rodou em 2006. Já